Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a ocasião, mas a todos sejam novamente bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo, e nós hoje vamos começar a falar sobre poderes administrativos. Antes, porém, de falarmos especificamente dos poderes normativos, hierárquico, disciplinar, o poder de polícia, é necessário nós fazermos um pequeno prólogo a respeito do que são poderes. O que são poderes especificamente? Poderes são instrumentos para a defesa de interesses públicos. Então, quando eu junto tudo isso num funil, por exemplo, a utilização de princípios, a obrigação de respeitar e praticar a supremacia do interesse público, o interesse da sociedade na minha atividade, e lembrar de que isso não é uma faculdade, como é para a pessoa física, mas é uma obrigação. Se eu juntar tudo isso num funil, vai sair duas palavrinhas que devem ser guardadas, chamada poder-dever. E o que é o poder-dever? Segundo o tradicional doutrinador Eli Lopes Meireles, ele diz assim: o poder tem para o agente público o significado de dever para a comunidade, para com os indivíduos, no sentido de quem o detém, que é o administrador, está sempre na obrigação de exercê-lo. O poder do administrador público, revestido ao mesmo tempo de caráter de dever para a comunidade, é insuscetível de renúncia pelo seu titular. Está lá no Direito Administrativo, no livro Direito Administrativo do Eli Lopes Meireles. Então, o que ele diz aqui? Que o exercício do poder, na verdade, não é aquele poder, aquele sentido de mandar e deixar de mandar e impor, não. É o dever de cumprir. Cumprir o quê? Aquilo que nós acabamos de falar. Cumprir as determinações impostas na Constituição Federal, uma delas chamada Direitos Fundamentais. Então, ela é uma obrigação de cumprir os chamados interesses coletivos. Por que é uma obrigação? Porque ele não tem a faculdade como nós, pessoas físicas, detemos. Ele tem sim a obrigação de realizar o ato, a obrigação de prestar contas, a obrigação de ser transparente, a obrigação de ser probo. Isso é uma obrigação. Não é um poder que ele pode ou não fazer, é uma obrigação. E Diógenes Gasparini, no mesmo sentido de Eli Lopes Meireles, diz o seguinte: o ordenamento jurídico de qualquer país dá tratamento diverso aos interesses públicos e aos interesses privados. Por essa razão, cabe desigualando, e é natural que isso aconteça, a atuação dos titulares desses interesses, pois reconhece a administração pública poderes que não são usualmente desfrutados pelos particulares. Este texto se encontra também no livro de Direito Administrativo do Diógenes Gasparini. E ele diz as mesmas coisas de Eli Lopes Meireles, em outras palavras, que o administrador público, tendo que garantir as finalidades constituídas do Estado, que é para o interesse público primário, que é a sociedade, ele deve garantir através de exercícios de poderes. E esses exercícios não são uma faculdade, como diz ele, são uma obrigação dele. Então, o que nós podemos concluir com esses dois doutrinadores, com essas duas falas desses dois doutrinadores? O poder somente é concedido como instrumento adequado para o exato e eficiente cumprimento das finalidades a que, segundo o ordenamento legal, se propõe a administração pública alcançar. Nessas 5 linhazinhas,
nós temos o princípio da eficiência, atender com eficiência, com rapidez, com rentabilidade, com eficiência no trato com a pessoa, com ética. Princípio da legalidade, a administração pública realiza aquilo que os ordenamentos jurídicos determinaram. E por fim, o princípio da moralidade, deve agir com probidade, com honestidade, para com o trato do interesse público. Então, isso é a primeira coisa que a gente deve ter noção. No direito administrativo, quando a gente vai estudar poderes, eu já tenho que ter em mente que isso tem duas palavrinhas, poder e dever. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele inverte as palavras. Ele fala que é um dever-poder, ou seja, é um dever do administrador público agir de acordo com a legislação. Não lhe é uma faculdade. Então o dever vem primeiro e depois, para alcançar os fins, ele detém os poderes para tanto. Contudo, se vem poder-dever ou dever-poder, os dois, ambos doutrinadores que pensam opostamente, trazem para nós a mesma conclusão. É o exercício de uma finalidade imposta pela sociedade para que o Estado venha a cumprir. Como o Estado, já disse em aulas passadas, em Teoria Geral do Estado, é uma pessoa fictícia, a gente não é palpável, ele não é tangível, ele precisa de agentes para agir, ele precisa de administradores para agir. O fato, ele vai ter que usar de todos os termos legais para alcançar os fins impostos pelo Estado. Então, eu vou ter aí, para o administrador, alguns deveres também. Dever de agir. O administrador tem o dever de utilizar os poderes que estão à sua disposição. Não pode o agente público manter-se inerte diante de situação em que o poder deva ser exercido, ou seja, é para cumprir. Também há outros deveres, é o dever de prestar contas. O agente público ocupa uma função pública e representa a sociedade, portanto, tem o dever de ser transparente e expor a atividade desenvolvida e os custos dessa referida atividade. Então, lá no Tribunal de Contas, uma das obrigações do presidente da República é prestar as suas contas pessoais para que o Tribunal de Contas verifique se está dentro do ordenamento jurídico. Então, está lá no artigo 70, 71 da Constituição Federal as obrigações do Tribunal de Contas, e dentre essas obrigações do Tribunal de Contas é fiscalizar essas atividades do administrador. Outra atividade necessária, o dever de eficiência. Não basta atuar o administrador de acordo com a lei. No exercício de seus poderes, o administrador deve desempenhá-los com eficiência, presteza, perfeição, rendimento, qualidade e economicidade. Então, o administrador deve agir desta maneira. Contudo, caso o nosso administrador não venha a agir desta maneira, em especial também com probidade administrativa, ele venha a incorrer no que nós chamamos de abuso de poder, ou desviando a finalidade, ou ultrapassando os seus ditames legais, as suas competências administrativas. Então, quando este agente público, esse administrador, abusa do poder, ocorre quando esta autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições, pratica ato visando o interesse próprio ou de grupos, ou utiliza para finalidade não prevista na lei. Quando ele deixa de agir conforme os ditames legais
para alcançar um fim diferente daquele imposto para a lei, isso é um abuso de poder. E o abuso de poder, ele tem duas formas. Excesso de poder, quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além do permitido e exorbita o uso de suas faculdades administrativas. E segundo, se não for um excesso de poder, pode ser um desvio de finalidade ou desvio de poder. Embora atuando nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos pessoais ou com fins diversos dos objetivos dados pela lei ou exigidos pelo interesse público. Em vez de punir um servidor, ele o transfere, porque ele é apadrinhado dele. Isso é desvio de poder. Bom, eu fiz um quadrozinho para vocês, vai estar lá no material escrito. Abuso de poder, quando for excesso, é violação de competência, quando for desvio, é violação de finalidade. Bom, feito esse pequeno intrólogo, né, essa pequena introdução a vocês, então nós vamos falar do primeiro poder, que é simples demais, é o chamado poder normativo. A própria palavra já diz, de normatizar de normas. Alguns autores vão qualificá-los como poder regulamentador, tá? Mas nós vamos explicar na aula presencial para vocês também, vamos aprofundar um pouquinho mais. O poder normativo é o poder da administração de editar atos normativos para a complementação das leis. O chefe do executivo de editar decretos. Quando ele edita decretos? Quando a própria lei assim o determina. Então, se a própria lei assim o determinar, ele vai editar decretos. E nós temos o decreto regulamentar ou de execução, tá? É de competência privativa do chefe do Poder Executivo de editá-los para fiel execução da lei. Se a lei não disser de forma diferente, então é competência do ministro da Educação editar decretos, então vai ser do ministro da Educação. É competência do ministro da Saúde editar decretos, competência do ministro da Saúde. Se a lei não disser nada, a competência é do chefe do Executivo Federal, Estadual ou Municipal e também do Distrito Federal. Então, ele tem aí a completar a lei, não pode alterar a lei. Ele vai completar a lei, ele não pode ser ultra-lege nem extra-lege. Então, ele não pode ultrapassar e nem criar uma obrigação. Está lá no artigo 49 da Constituição, é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Se caso esta lei for realizada de forma diversa, a sua complementação for realizada de forma diversa do que é especificada na lei. Sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitam o poder de regulamentar ou dos limites de delegação impostas pela própria lei. Segundo, o decreto não só executivo, mas agora o decreto autônomo ou independente. Vocês vão encontrar em alguns autores a alegação de que este tipo de esse tipo de decreto não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, e não é a grande maioria, mas, contudo, nós temos hoje normatizado isso na Constituição Federal, no artigo 84, no inciso 6º, tá? A possibilidade do chefe do Poder Executivo de dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas nem criação e extinção de órgãos públicos. 2. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Há uma discussão aí se isso é feito por decreto ou por um simples um ato normativo qualquer, um ato de despacho.
a extinção num cargo vago, mas não é matéria específica desta aula. Então nós temos aí decretos regulamentadores, decretos autônomos ou independentes. Vocês vão encontrar autores que entendem que no caso do decreto independente ou autônomo não há no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, se isso vier a cair numa prova, num concurso público, vocês têm que entender que há previsão constitucional para tanto, está lá no artigo 84, nos incisos 6º, linha A e linha B. Essa é a aula de hoje. Muito obrigado.